E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje a aula é sobre a origem de seres vivos. Então vamos lá. Para entender como a vida se formou na Terra, a gente tem que entender antes como a Terra se formou. A Terra se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás e era constituída de magma quente, que com o tempo foi se resfriando, dando origem às rochas. Os primeiros indícios de vida foram encontrados há 3,5 bilhões de anos, ou seja, 1 bilhão de anos depois de que o planeta se formou. Durante esses 1 bilhão de anos, acredita-se que foi o tempo que a Terra foi resfriando, possibilitando a vida no planeta. Mas como esses primeiros seres vivos surgiram, né? Porque o primeiro ser vivo surgiu e deu origem a todos os outros seres que a gente tem hoje. E como que esse primeiro ser vivo surgiu? Existem algumas teorias para explicar e a gente vai falar sobre algumas. Antigamente se tinha a teoria da geração espontânea ou abiogênese. Essa teoria é de mais ou menos a metade do século XIX e os cientistas acreditavam que os seres vivos eram gerados de forma espontânea, tipo assim. Tinha o lodo. Do lodo se gerava jacaré, lagartos e etc. Da carne se originava mosca e por aí vai. Essa era a teoria da abiogênese. Porém, essa teoria foi contestada por vários pesquisadores que defendiam a teoria da biogênese, que é que um ser vivo se origina de outro ser vivo. Um dos primeiros a contestar a teoria da abiogênese foi Francisco Redi, que realizou um experimento onde ele colocava um pedaço de carne em um pote fechado e um pedaço de carne num pote aberto. E se viu que no pedaço de carne do pote fechado não gerou as larvinhas da mosca, mas no pote aberto se gerou, ou seja, não é a carne que gera mosca. Então, já que no pote fechado não gerou as larvinhas da mosca, então a larva da mosca não gerava da carne, e sim de outra mosca que ia lá e colocava os ovos. Porém, depois de um tempo, um cientista holandês chamado Anton van Leeuwenhoek, utilizando o microscópio que ele mesmo construiu, conseguiu ver pequenos seres vivos que não dava para ver normalmente, apenas com o microscópio, que eram as bactérias. E aí os cientistas pensaram, ok, então esses pequenos seres vivos surgem do nada, surgem da carne, ou seja lá onde é que você esteja vendo. Onde voltou a teoria da abiogênese. Depois de um tempo, o cientista inglês John T. Needham fez vários experimentos fervendo frascos contendo uma substância nutritiva, por exemplo, um leite. Ele colocava um frasco com leite e ele fervia, e depois ele se observava com o microscópio. Nesse frasco que ele fervia, ele não conseguia ver esses micro-organismos, e esses micro-organismos não se geravam. Ele era adepto à teoria da abiogênese, ou seja, que os seres surgem do nada, da substância. Então ele disse que fervendo essa substância se tirava a força vital dela, e por isso os seres não conseguiam se gerar lá. Até que em 1860, o cientista Louis Pasteur conseguiu provar que os seres vivos surgiam de outros seres com o experimento do pescoço de cisne. Vou ter uma foto aí mostrando para vocês como é o frasco que ele usava. Ele usou 2 frascos com uma substância, vamos dizer que era uma substância nutritiva, pode ser leite ou algo do tipo. Ele usou 2 frascos e ele ferveu os 2. Num frasco ele deixou intacto, o outro ele quebrou o pescoço do frasco. E depois de um tempo ele foi lá e observou. No frasco que ele deixou intacto não tinha presença de micro-organismos. E no frasco que ele quebrou o pescoço tinha micro-organismos, ou seja, ferver a substância não tirava a força vital dela. O pescoço do frasco servia como uma espécie de filtro, então entrava ar, mas como ele ferveu, ficava um pouco d'água e os micro-organismos não conseguiam passar pelo pescoço do frasco. Já no que ele quebrou, não tinha esse filtro e os micro-organismos conseguiam passar. Ou seja, a substância não gerava vida, os micro-organismos precisavam chegar lá para criarem outros micro-organismos. Então, foi finalmente decretada que a teoria da abiogênese estava errada e que a teoria da biogênese estava correta. Ou seja,
um ser vivo necessita de outro para se originar. Esse processo de ferver substâncias para matar micro-organismos é usado até hoje, que foi criado por Louis Pasteur, usado no leite, por exemplo. O leite pasteurizado, vem do nome do Louis Pasteur. O leite pasteurizado é fervido para matar os micro-organismos que são presentes no leite, que podem nos fazer mal. Também existem outras ideias sobre a origem da vida. Já que um organismo precisa de outro, então como surgiu o primeiro organismo, né? Já que um precisa de outro para surgir, como é que surgiu o primeiro? Existem pelo menos 3 propostas que explicam como o primeiro ser vivo surgiu. A primeira proposta é a origem por criação divina, ou criacionismo, que afirma que os seres vivos foram criados cada um por uma divindade. Mas essa não tem muito cunho científico, então a gente não utiliza. Existe também a origem extraterrestre, ou panspermia, que afirma que a vida não teria se formado na Terra, mas sim em outros planetas, e que a vida foi trazida para a Terra na forma de esporos, bactérias e outras formas nos meteoritos que caíram no planeta. Em alguns meteoritos que ainda caem na Terra, a gente encontra algumas moléculas orgânicas, ou seja, é uma teoria que pode realmente estar certa. Porém, essa hipótese, teoria não, hipótese, essa hipótese ela não é muito esclarecedora porque ela não explica como o primeiro ser vivo surgiu. Ela apenas diz que surgiu em outro planeta e veio para cá. A teoria da panspermia ela não esclarece muito. Ela só diz que surgiu de outro planeta e que a vida acabou vindo para cá por acidente. E por fim temos a hipótese que é a mais aceita, que é a origem por evolução química, que diz que a vida surgiu a partir de junção de moléculas que foram ficando cada vez mais complexas, que originaram os primeiros seres vivos, que eram homens simples. Essa hipótese foi levantada por Oparin e Haldane em 1920, e a gente vai falar dela na próxima aula. Espero que tenham gostado da aula de hoje e a próxima aula vai ser também bem interessante. Então, tchau! Se inscreve no canal.